Oi, tudo bem? Essa aula então é para corrigir as lições da aula passada, tá? Então vamos lá. Então a gente está na unidade 19, Kids Will Be Kids, tá? E a gente vai chegando aqui no início. Eu comentei um pouco sobre essa foto aqui, né, das crianças, né? E aí, de acordo com a foto, vem sempre essas questões, 3 a 4 questões aqui. O que faz uma criança feliz, né? O que vem à sua mente quando você, né, volta, né, à sua infância? Ou onde é melhor crescer uma criança? Numa cidade pequena ou numa cidade grande? Por quê? Falei algumas coisas sobre isso aqui, claro, a minha fala ela não é propriedade de fato nisso, né? Você pode ter a sua opinião também. É bem interessante você divergir aqui das opiniões para você também ter, né, a sua opinião bem formada. Então aqui a gente tem o foco. E aqui no primeiro exercício, que é a parte que a gente faz a correção, nós temos tanto o brinquedo quanto as atividades, as brincadeiras. Então, top é o peão. Action figure são esses bonequinhos aqui para você. Aqui está um soldado, mas pode ser outro tipo também de bonequinho, tá? E o nome é action figure. Aqui é tag, que é pega-pega. Hopscotch, que é amarelinha. Doll, que é boneca. Blind Man's Bluff, que é cabra cega. Catskettle, que eu não lembro o nome disso daqui, mas vocês devem saber aí. Nessa hora vocês poderiam até me ajudar falando, hein? Que pena. Mas depois eu vou ver como é que é isso em português. É, unha de gato? Acho que é isso, unha de gato. Depois na 8, ioiô, normal, bem simples. Aqui na 9, hide and seek, que é esconde-esconde. E aqui, slot car racing track. Para nós é a corrida, né, de carro, né? E aí, de acordo com isso, nós íamos colocar quais são os jogos e quais são os brinquedos. Bom, em jogos nós temos Tag, Hopscotch, Blind Man's Bluff, Catskettle, Hide and Seek. Para brinquedos nós temos Top, Action Figure, Doll, Yo-Yo, Slot Car, Racing Track, tá? Então, trilha para carros de corrida. Legal, então essa é a parte que a gente fala sobre os jogos e sobre as brincadeiras. Aliás, os jogos e os brinquedos, na verdade. Toys, brinquedos. Aqui eu passei o áudio para vocês, né? E vocês tinham que responder o que a adolescente colombiana fala sobre a infância dela, tá? O nome a gente já vai ver aqui na 3 que ela fala esse nome aqui em espanhol. Royella, não sei, mas que para nós aqui em inglês é hopscotch, tá? Então amarelinha, né? E com isso a gente entende que ela estava falando sobre a amarelinha, que tem que jogar uma pedra, tem que pular alguns quadrados, que você desenha os quadrados no chão até 8, se eu não me engano é isso o áudio, né? E aqui fala assim, como é chamado, né, esse jogo lá na Espanha? Ruela, acho que é isso, Ruela, tá? Na B, o que é usado para desenhar os quadrados, os grids, né? A piece of chalk, um pedaço, né, de giz. Na minha época a gente usava pedaço de tijolo mesmo ou de pedra, que era no asfalto, né? Então dava para rabiscar o asfalto assim. Quantos quadrados deveriam ser desenhados? 6, 7, 8. 8. Eles desenham até 8, né? Mas na minha época fazia até 10, ainda fazia céu, inferno e tudo mais, e não podia pisar no inferno, no céu você estava salvo, era mais ou menos assim. E como que é o nome desse jogo para nós aqui no Brasil? Amarelinha.
Então tá aqui, ó, amarelinha, tá? Essas são as informações de acordo com o áudio. Na 5, está falando o seguinte: para a gente discutir as questões, não temos como fazer isso, mas a gente pode usar da nossa criatividade e colocar a informação da brincadeira que a gente preferia quando era criança. Então aqui ele vem falando assim: ó, esclareça que se usa a estrutura prefer someone, something to someone, something quando queremos esclarecer algo. Então, prefer someone. Eu prefiro aqui, este, né, de pessoa. Prefer something. Quando você usa o prefer, geralmente você coloca alguém ou alguma coisa na frente, tá? Então é que você prefere alguém para alguma coisa ou então alguma coisa para alguém. Então, prefer someone or something to someone, something. Quando queremos, né, esclarecer o que preferimos alguma coisa ou pessoa a outra, né? Eu prefiro isso do que aquilo. E aí a gente usa dessa forma aqui, tá? E aí também informar que o prefer, né, pode ser seguido por verbos no infinitivo, que aí a gente usa o to para deixar eles no infinitivo, mas o verbo vem com o ing por causa do prefer, né? O prefer ele é um verbo de sentimento. Então sempre que a gente tem verbos de sentimento, a gente pode utilizar o ing para o verbo que vem depois dele, ou usar no infinitivo. Por exemplo, I prefer cooking than cleaning their house. Quer dizer, eu prefiro cozinhar do que limpar a casa. Então, I prefer cooking com ing. Ou então, I prefer to cook than to clean the house. Eu prefiro cozinhar do que limpar a casa. Então, é nesse sentido que a gente usa o prefer. Como ele expressa sentimento, eu posso usar das duas formas, usando ele com o ing ou sem o ing, tá? Então, aqui no primeiro exercício, a gente tem que falar o verdadeiro ou falso de acordo com o texto que está aqui embaixo, tá? Então, o que é uma white lie? É uma mentirinha. É uma mentirinha que você utiliza, né, para conduzir o comportamento de seu filho, por exemplo. E aqui está falando que a mentira, as mentirinhas, né? A mentirinha, ela é uma mentira intencionada e doentio. Bom, ela não é isso. Ela é uma mentira só por fins de melhorar a conduta, né? De uma pessoa, no caso aqui seria dos filhos. Então é falso, tá? Já aqui na B, tá falando assim: muitos pais usam essas mentirinhas para adequar, né, a conduta de seus filhos. Isso é verdade, verdadeiro, então true. Na C, os pais americanos eles mentem mais, né? Os pais americanos mentem, mas não mentem tanto quanto os pais chineses, né? E não é verdade. Se a gente olhar aqui, ó, no texto, vai estar falando aqui, ó, que é, 98%, então 84% dos americanos, né, quanto a 98% dos chineses admitem mentir para os seus filhos, para influenciar no comportamento. Então, os chineses mentem mais do que os americanos, tá? E aqui então é falso. Na letra D, de acordo com o estudo, tratar de abandonar os próprios filhos é a mentira mais comum que os americanos e os chineses dizem a seus filhos. E aí é verdadeiro, porque se você olhar aqui, ele já traz a porcentagem também falando que 67,5% dos americanos contra 77,9% dos chineses admite, né, dizer que vai abandonar os seus filhos. Então, realmente, é a mentira mais comum entre eles. Então, é verdadeiro, tá? Aqui na E, all white lies are unbelievable. Quer dizer, todas as mentirinhas, elas são inacreditáveis. Será que é isso mesmo? Aí aqui no texto tem algumas, ó. Papai Noel somente traz presente para as pessoas, para as crianças boas. Não é bem assim, não, né? Então aqui já muda um pouquinho, não é bem isso. Olha essa.
Não sente tão próximo da TV, você pode ficar cego. Eu vi isso há muito tempo. Hoje eu uso óculos, tá? Mas não quer dizer. Talvez hoje as telas elas estejam melhor para não danificar as vistas, mas você fica com a vista cansada, você fica com a vista ardendo se você estiver muito próximo. Então aqui talvez tenha um pouco de verdade. Agora olha essa. Sair com o cabelo molhado pode te dar uma gripe. Isso aqui é verdade. Se você, principalmente as meninas, né, que tem cabelo maior, sai no vento o cabelo todo molhado, meu, a consequência ela pode ser bem maior. Você pode sim pegar uma gripe. Então, nem toda mentirinha ela, ela é inacreditável. Ela pode ser acreditável também, tá? Ó, se você não vir comigo agora, eu deixarei você aqui. Dormir aí, você vai dormir aí, quer dizer, eu vou deixar você para trás, né? Vai abandonar o filho. Então, uma das mentiras mais comuns. Então, nessa daqui, que é a E, ela é falsa, tá? Não é que elas não são acreditáveis. A maioria sim, para conduzir, para não fazer, não faça isso, não faça aquilo. Mas algumas, ela tem um ponto ali de verdade, né? Na F, muito é conhecido sobre as consequências de mentir para uma criança. Falso. Você não é muito que é conhecido, porque cada criança tem uma forma de agir. Então, essa daqui é falsa, tá? Aí, é claro, vocês leram o texto, né? Terceiro ano não leu? Claro que leu. Leu, viu todas as formas aqui, ó. Mom no Reino Unido, mom nos Estados Unidos, release no Estados Unidos, release com Z lá nos Estados Unidos, yup, né? Com uma forma de falar yes, tá? Bem, é utilizado bem na gíria. Aqui, ó, behavioral, lá no Reino Unido, aqui behavioral, nos Estados Unidos, sem o U, tá vendo? É a grafia. Tem, os dialetos eles mudam mesmo, tá? Aqui o vocabulário que eu falei para vocês sobre o texto, que ajudou vocês a entenderem o texto perfeitamente, e agora a gente chega então no vocabulário. Aqui nesse vocabulário a gente tem que trocar então o que está em negrito pela palavra que melhor, né, faz essa substituição. Então, I study has shown that most parents employ creative truth to limit or enhance children conduct. Então, o curb, ele significa limitar, tá? Limitar, né, a conduta das crianças. Para não deixar, senão, eu lembro uma vez que eu saí com o Davi, nós fomos numa loja de departamento, acho que foi a CIA, ali no Tamboré. Meu, esse menino, enquanto a minha esposa tava lá pra pagar na fila, ele não parava de correr de um lado pro outro. Tinha que pegar ele e sair fora da loja. Terrível. Bom, conversas à parte aqui na B. Will I die? I subbed my mother, né? Quer dizer, vou morrer? E aí eu, né, gritei para minha mãe, eu, né, tipo, eu exclamei, né, vou morrer! Nesse sentido. Então, o subbed é o cried, tá? Não é só no sentido de chorar, né? É no sentido de você esbravar mesmo, sair, falar, esbravejar, né? Acho que é isso, tá? Nascer. Mom held her hands to her face, shielding me for her look of honor, or at least I thought it was a look of horror. Então, o shielding aqui é o protecting. As mães elas protegem os filhos do horror, né? Então, a mãe segura na mão, né? No rosto, né? Em forma de, né? Nesse sentido aqui. Então, protecting. Aqui na D, então, one reflection of these years later, I realized she was muffling her laugh. Então, nesse sentido aqui é de você esconder, silenciar, né? Então, em reflexo, todos esses anos depois, eu percebi que ela estava escondendo o riso dela ou silenciando o riso dela, tá? Na E, once she'd regained her composure, she told me not to panic because the bubble gum I was eating that particular day, and which I thought would stay undigested in my stomach forever,
was special and could be swallowed without harm. E aí eu ingested, que eu, foi especial e eu pude, né, entender, né, o que poderia ser o prejuízo, tá? Nesse sentido aqui aí. A F. I was reminded of the little white lies we tell our children when my daughter recently began pulling face, tá? Né? E então eu pude lembrar um pouquinho das mentirinhas que eu dizia às crianças quando minha filha recentemente começou a fazer caretas, né? Então, pulling é o making, fazer caretas. Aqui na G, following a long line of parents before me, I explained it very matter-of-factly. That is, she continued to put those face. The wind would change and she would be stuck with the contorted expression forever. Então aqui o matter of fact significa francamente, né? Então seguindo essas longas linhas, né, dos pais antes de mim, eu eu entendi muito francamente que se isso continuasse a fazer aquelas caretas, o vento mudaria e então, né, eu ficaria com o rosto contorcido, mas uma expressão contorcida para sempre. Então aqui é o frankly, francamente. E aqui tá more fibs, quer dizer, mais mentiras insignificantes, né? Mais algo que não dou a mínima, então fibs, insignificant lies, tá? Naí, we pour out white lies and outright deception like a politician seeking re-election. E aí, nós vamos ter que trocar esses dois. Pour out, que é spill out, e o outright deception, que é total dishonest. Então, nós, né, entendemos que essas mentiras, e aqui tá falando acho que de político, né, que essas mentiras, né, pitorescas e essa desonestidade como os políticos fazem para se reeleger, para uma reeleição, né? Aqui na J, if there were fact-checked for parents, we'd be constantly unbraided for our lies. E aí, o unbraided significa reproached, que é reaproximar. Se existem fatos, né, checados pelos pais, nós estaríamos constantemente mais próximos de nossas mentiras. E aqui na K, while some tall tales are seemingly more credible than others, it does make some sense not to go out in the cold with wet hair. According to recent study by researchers at San Diego, lying to your children to encourage behavioral compliance is as common as hair lice. Então, aqui eu vou trocar o tall tales por unbelievable stories e aqui o compliance por adherence, tá? Então, enquanto algumas histórias inacreditáveis parecem ser mais de credibilidade do que outras, né? Isso não quer dizer que tenha algum senso comum entre isso, né? Tal como sair com o cabelo molhado no vento. De acordo com estudos recentes, né, da pesquisa da Universidade de São Diego, mentir para seus próprios filhos para encorajar na aderência de um comportamento, aí, aderência comportamental, é comum, tá? Em hoje em dia. Então, a gente coloca aqui, ó, unbelievable stories e adherence. A L, a whooping 67.5% of American and 77.9% of Chinese parents admit to employ the treaty of abandonment. E aí é colossal, tá? Shopping significa colossal, é um número muito grande, enorme, tá? Então, para isso daí, mais de 50%, né, dessas mentiras envolve abandonar os filhos. Então, é bem colossal mesmo. Whooping, tá? Na 4 aqui, complete as sentenças, então, com a forma correta dos verbos listados. E eu passei para vocês isso daqui
como que iam ficar, tá? Alguns eu lembro do pour, poured out, eu lembro do to sub, subbing, e eu lembro do swallow, que fica swallowed, né? Então, aqui na letra A, the boy was actually surprised when he swallowed the coin, but his mother was not, because she knew that it would come out naturally, tá? Na B, the orphan girl's emotion pour with tears or poured out with tears of joy to see her parents for the first time. Na C, Matthew knew that he would get in trouble if his parents heard him cry, so he covered his mouth with his hand to muffle the sound. D. However, he couldn't help it. He continued to sob or subbing until his cries could be heard throughout the entire house. E aí vem aí, explica aos alunos que o verbo continue pode ser seguido tanto pelo infinitivo quanto pelo ing. E aí é aquela regrinha que eu falei, continue, aí a gente não expressa aí algum sentimento, então a gente pode usar as duas formas, tá? Na letra E, the other kids wore their baseball caps back away the game, but Jimmy wore his forwards to shield his eyes from the sun. Aí tá assim, as outras crianças usavam a bola de beisebol, né, o chapéu e bola de beisebol. Essa é assim, então, as outras crianças usaram, né, a chapéu, a bola de beisebol deles no jardim de trás durante os jogos, mas Jimmy usava o chapéu dele. Tá, essa daqui é assim. Enquanto os outros garotos usavam, né, o chapéu dele voltado para trás durante o jogo, o Jimmy sempre usava ele voltado para a frente dos olhos dele para proteger do sol. A F, as they waited, the mother gave each hungry child a slice of bread to curb their appetite. Então, como eles esperaram para o jantar, a mãe deu a cada criança ali com fome uma fatia de pão, né, para cortar o apetite deles. Aqui você era bem pessoal, tá? Vocês já ouviram isso daqui? Se você engolir, né? Se você engolir uma goma de mascar, você vai morrer. Não faça careta. Se você sair, se o vento mudar, seu rosto vai ficar assim para sempre. Papai Noel somente traz presentes para crianças boas. Não se tão perto da TV, você pode ficar cego. Sair com o cabelo molhado no vento, você pode pegar um frio. E se você não vier comigo agora, eu vou deixar você para dormir aí, tá? Para nós seria mais, eu vou deixar você aí, então. E aí a 6 era para vocês colocarem aí uma mentirinha que vocês ouviram que é diferente das que está aqui.